Olá, amigos! Estamos de volta com o podcast Tirando a Limpo, com Rubens Lemos. E abordaremos hoje as eleições municipais em Natal, mostrando como eram as campanhas, mostrando a transição da dificuldade para a modernidade, para a inteligência artificial e falando do passado, do presente e do futuro da cidade. Eu trouxe aqui, está convidado, o professor de História do Brasil, Sérgio Luiz Bezerra Trindade. Sérgio Trindade, que é professor do IFRN, é meu convidado, é convidado do Tirando a Limpo. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Rubinho, olá, internauta. Estamos aqui para debater, para conversar sobre as eleições municipais em Natal. E não só as eleições, mas também o período de indicações de prefeitos aqui na cidade de Natal durante o período autoritário de 64. Exato. É interessante saber, vocês devem saber, mas eu vou lembrar, que durante um bom período os prefeitos eram indicados pelos governadores. Isso aconteceu antes de 64 e depois de 64, quando o prefeito era uma espécie de secretário de Estado do governador. As últimas eleições, elas aconteceram em 1960 e só voltaram a acontecer, Natal só voltou a eleger seu prefeito pelo voto direto em 1985, com o ex-governador e senador Garibaldi Alves Filho, que derrotou a ex-prefeita Vilma, na época, Vilma Maia, né? Em 85. Sérgio, os primórdios desse debate municipal? Como é que se fazia eleição municipal antigamente? Esquecendo o período anterior a 1945, né? Porque até 1945, os prefeitos das capitais, eles eram indicados pelos governadores de estado, eram intendentes. Nós tivemos alguns brilhantes intendentes aqui em Natal, como Joaquim Manuel, Gentil Ferreira de Souza, Omar Ogreide, que foram intendentes, prefeitos que deixaram marcas aqui na administração municipal. Depois, a partir de 1945, nós voltamos permanecemos com os prefeitos indicados. Silvio Pedrosa será o primeiro, pós 45, e o último indicado foi Djalma Maranhão, indicado quando Dinarte Marins foi eleito governador em 1955. Dinarte, que havia sido eleito senador em 54, se afasta da senatória e é candidato a governador, e como governador eleito ele faz a indicação de Djalma. Em 60, Djalma rompe com Dinarte Marins e se alia a Aloysio Alves na famosa Cruzada da Esperança, com Aloysio candidato a governador e Valfredo Gugel candidato a vice. Dizem que Dinarte ficou impressionado com o ritmo, não conseguia acompanhar o ritmo de obras de Djalma Maranhão, né? Há relatos de que Dinarte era um governador, de certa forma, do ponto de vista administrativo, meio ausente. Existem relatos sobre isso. Há discordâncias também, porque não devemos esquecer que Dinarte foi o homem que terminou trazendo a Universidade do Rio Grande do Norte, a URN, era a Universidade do Rio Grande do Norte, posteriormente federalizada ainda durante o governo dele, com Onofre Lopes sendo o primeiro reitor. Mas, de qualquer maneira, Djalma era um dínamo, Djalma era muito ativo, ágil. Exatamente, muito ágil. Era um homem que tinha uma presença muito forte nos meios culturais, era jornalista, no meio esportivo, nos meios culturais de um modo geral, e era um obreiro, Era um cara que estava lá em constante... a cidade sendo revolucionada do ponto de vista das obras, E, sem dúvida, o Dinarte não consegue acompanhar, que é o que vai casar com certa perfeição, do ponto de vista administrativo, a gestão de Djalma Maranhão como prefeito e a gestão de Aloysio Alves como governador. Exato. Que vão ser dois dínamos, em no 60, governo do estado. Aloysio derrotou Djalma Marinho, Exatamente. E o vice foi Monsenhor, derrotou Van Rosado e
o prefeito de Djalma Maranhão derrotou Luiz de Barros. Exatamente, Luiz de Barros, né? Teve um outro candidato, foi Rubens Massude, né? Também se lembra do Rubens Massude, que posteriormente teve loja de material esportivo aqui em Natal, Armazém Paraibano, também foi candidato a prefeito em 1960. E Djalma passa por cima, né, dos seus oponentes, da mesma maneira que Aloysio passa por cima do seu principal oponente, que era Djalma Marinho. E os dois vão fazer administrações extremamente ágeis e inovadoras, né? Djalma bem no terreno da educação e da cultura, e Aloysio Alves da tecnologia, né? Com Coserne, Telerne, e por aí vai, né? A sede, né, que vai terminar sendo o embrião da futura Secretaria de Planejamento, traz muita gente nova por aí, e vão, como dínamos, fazerem realizações tanto na capital como no interior do estado. Só que, com o tempo, até por questões ideológicas, né, os dois vão terminar se afastando progressivamente ali nos anos 60, quando o país vai passando por um processo de radicalização política cada vez mais assanhado, né? Exato. O Rio Grande do Norte foi um dos estados que o governador não ficou com o Jango, né? Não apoiou o Jango. O Rio Grande do Norte foi um dos estados que apoiou o regime militar. Você diz o golpe propriamente dito ou o posterior ao golpe? O golpe ou o posterior ao golpe? Você tem ali... Aloysio era um político muito pragmático, né? Djalma também, né? Há uma passagem no livro, acho que é Tempo de Arraiz, em que Djalma Maranhão está no comício do 13, né, de março, comício da Central do Brasil, que é quando o Jango radicaliza de vez, né, o regime, e ele se encontra com uns aliados de Miguel Arraes ali próximo ao palanque, e ele diz: olha, vocês estão malucos, isso que está sendo feito aí é uma provocação, porque o comício era ali próximo ao Forte Apache, né, que era o gabinete do Ministério do Exército no Rio de Janeiro. Isso é uma provocação. Você acha que os militares vão ficar de braços cruzados? E 17, 18 dias depois, né, vem o golpe propriamente dito. Que tirou do cargo o presidente Jango Goulart. Exatamente. Agora veja que Aloysio vai fazendo um governo em que ele recebe muitos recursos da Aliança para o Progresso, né, e vai investindo tanto em obras físicas, né, também em trabalhos de ordem educacional, né, como a utilização do método Paulo Freire, em Angicos e tudo mais, né? Então, ele faz um governo em que ele, de certa maneira, ele fica próximo do ponto de vista administrativo de João Goulart, mas ele começa a se afastar do ponto de vista político, né? Alertado por Magalhães Pinto, de que ele era muito próximo e compadre. Ele era compadre. Exatamente. Então, veja que todos o direcionamento de Aloysio ali, às vésperas de 64, eu vou esperar para ver o que é que está acontecendo lá no Centro-Sul, né? Lá em Minas Gerais, que Magalhães era o delegado civil do movimento de 64, junto com Lacerda, né? E com outros. Então, ele fica aguardando o que é que está acontecendo aí, né? Porque as ligações telefônicas, para completar uma ligação, demorava horas de lá para cá. Quando ele viu que o movimento já era irreversível, não tinha mais jeito, ele vai e solta nota, né, apoiando, montando comissões aqui e tudo mais, comissões que vão tratar de fazer uma limpa. Polêmicas, né? Comissões, né? Exatamente, como foi o delegado Veras. E Djalma, então, ele perde o poder, né? E vai para o Uruguai, né? Djalma, se exila no Uruguai e morre no Uruguai. Exatamente. Djalma, ele tenta resistir, né? Faz uma espécie de QG ali da legalidade na sede da prefeitura, no Palácio Felipe Camarão, ali na Ulisses Caldas, né? Faz um QG da legalidade, né? De resistência, vamos resistir e tudo mais, mas rapidinho, dia 1º de abril, né? A coisa estava, de 1º para 2 de abril, a coisa já estava resolvida, ele termina preso. E termina sendo exilado no Uruguai, onde vai morrer, onde morreu, né, em 1971. Exatamente, e segundo o que dizem, de tristeza, né, de saudade, de Banzo, de Natal. De Banzo, exatamente, saudade de Natal. Ele viveu profundas dificuldades lá, inclusive financeiras. Eu li um livro que ele escreve cartas de Djalma no exílio, que ele pede assim, a gente nota na caligrafia
uma angústia, uma certa amargura, né? Amargura, pedindo ao Roberto Furtado que veja a questão da venda de terrenos, da venda de casas, para poder sobreviver. E quem vai, ironicamente, quem vai facilitar o traslado do corpo de lá para cá é Dinarte, de quem ele havia, né, se afastado em 60. Só existe uma foto do enterro de Djalma Maranhão. Está no Diário de Natal de 71. Também só tem aquela foto na primeira página, o cemitério do Alecrim superlotado. E ele que não teve da cidade a reciprocidade pelo que ele fez. Ele fez o Palácio dos Esportes, né? Ele fez o De Pé no Chão também se aprende a ler. A antiga rodoviária. Me fala um pouco desse De Pé no Chão também se aprende a ler, já, o alcance social desse projeto. Porque o projeto, a proposta, é uma proposta, de certa forma, muito voltada para uma educação que fosse, ou que é, né, segundo os manuais aí de educação, libertadora, né? Você não precisa ter uma grande estrutura do ponto de vista físico, né, nas escolas para que os alunos pudessem efetivamente aprender. Então, a escola precisava estar aberta para as pessoas mais carentes, porque a educação seria o processo pelo qual as pessoas poderiam ascender, né, do ponto de vista social. E aí a proposta, de certa maneira, é uma proposta que vai casar com o que estava sendo apontado por Paulo Freire, né, o educador Paulo Freire, como caminho necessário para libertar as pessoas pobres, né, as pessoas carentes. E Djalma vai terminar espalhando pelas cidades escolas, né, alguns que são verdadeiros barracões, são barracões nos quais as pessoas, os filhos da comunidade carente poderiam sentar nos bancos escolares sem estarem devidamente trajados, né? Lembra muito aquilo que está na música de Zé Geraldo, né, Cidadão, né? Olha, eu fui construir a escola, mas aí eu vim matricular meu filho e meu filho não pode estudar. Tá certo? Djalma é o cara que vai, não, o seu filho está aqui, a escola está aberta para o seu filho, ele não precisa estar devidamente trajado. Qual é a diferença desse projeto para o projeto de Angicos? O projeto de Angicos é um projeto de alfabetização de adultos, né? A proposta é alfabetizar adultos, né? Que é a proposta baseada no método Paulo Freire. Né? Ora, como é que as cartilhas terminavam passando os conteúdos das disciplinas em sala de aula? Com imagens que não faziam parte do cotidiano desses adultos. Então, você ia aprender lá na cartilha do ABC, e aí tinha lá uma uva, e a pessoa aprendia a letra, UVA, tá certo? E juntava a letra e uva. Só que uva não fazia parte do cotidiano daquele trabalhador. Não. Então era preciso levar para o cotidiano daquele trabalhador aquilo com o qual ele entrasse em contato. Então, ao invés de colocar a uva, por que não uma fruta que fizesse parte daquilo? Por que não mangaba, né? Mangaba, o cajá, o imbu, né? O tamarindo, né? Tamarina, né? Que é com tamarindo ou tamarina, que seriam coisas que estariam fazendo parte do cotidiano. Tamborete, né? Por que colocar sofá? Por que não tamborete? Né? Que eram coisas que faziam parte desse cotidiano. E ficava mais fácil, adquiria sentido quando o adulto, né? Quando o estudante lá juntava as letras, aquilo fazia um sentido porque estava dentro da realidade dele. Djalma foi o primeiro cassado, assume Tércio Rebelo. A administração do Dr. Tércio Rebelo não deixou nada marcante para a cidade, não, né? O nome é até sugestivo, né? Tértios, né? Precisava de alguém para assumir a prefeitura, não poderia ser alguém que fosse continuar o que Djalma era. Não podia. Então precisava romper, mas um rompimento muito forte naquele momento poderia criar algum tipo de tensão. Então Tértios foi apenas o cara que vai pegar o bastão e vai correr para esperar para entregar o bastão a alguém mais à frente,
que é justamente o prefeito eleito na campanha de 66, que veio a ser Agnello Alves. 65. Né? 65, perdão, exatamente, na segunda cruzada da esperança. Hernani, eu vou barrar o fechador. Exatamente. Agnello e Hernani da Silveira, né, que vão exatamente ser os candidatos vencedores. E aí, naquele momento da cassação de Agnello, o torniquete da repressão já estava bem mais apertado, né? Aí vem aquilo que Hélio Gaspari, para mim, brilhantemente desenvolve nos seus 5 livros, né? A ditadura envergonhada, né? A ditadura escancarada, a ditadura derrotada, né? A ditadura de 64, com a ascensão de Castelo, né? Em meados de abril, né? Com os votos, inclusive, de uma parcela dos democratas, do PSD. Não, para mim o exemplo é o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que tinha sido anos antes aconselhado a não promover Castelo Branco porque Castelo era um homem falso. Isso. E ele votou em Castelo e Castelo cassou o mandato dele. De senador por Goiás. Você que gosta muito de ler sobre biografias políticas, né? Tem um trabalho que é uma correspondência de Castelo e Tancredo, em que lá para as tantas Juscelino e Tancredo, em que Juscelino está tentando convencer Tancredo está tentando convencer. Não, Juscelino tenta convencer Tancredo a votar em Castelo, né? Que Castelo havia servido em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles se conheceram jovens, né? Ali nos anos 30, em Belo Horizonte, por sinal, Dona Argentina, que era a esposa primeira-dama do país. Exatamente, de Castelo, ele a conheceu lá. Quando foi se preparar para casar, o pai dela desconfiava, inclusive, se ele não era um demente, né? Porque pela fisionomia, aquela cabeça imensa, socada no pescoço, né? E pede, inclusive, um atestado. Né? Existiu isso? Para um atestado de sanidade, né? De Castelo, para saber se Castelo Deus tinha do céu, condições que velho de corajoso. E, ao final, viram amigos, né? Ali, amigos de juventude. De juventude não, de início de idade adulta madura, né? Ali já com 30 anos, Castelo, Juscelino, esse pessoal todo aí. E lá voltando a 64, quando o Castelo se torna efetivamente o líder do movimento, o líder militar do movimento, porque o líder civil era Magalhães, né? Se bem que havia disputa entre Magalhães, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros. Carlos Lacerda era o líder histérico, era o retórico, né? Era o líder retórico, exatamente. Era o líder retórico do movimento. Não caberia jamais ele assumir no momento daquele, exatamente. Né? Aí era Brizola por um lado e ele pelo outro. Exatamente. Eram os incendiários, né? Os carbonários. E aí, Tancredo... Juscelino diz a Tancredo: mas Tancredo, por que você não vota no Castelo? O Castelo é um homem muito lido, é um intelectual, lê muitos livros. E Tancredo olha para ele e diz: ele leu muitos livros, mas ele leu os livros errados. Os livros que ele leu foram livros errados. Tancredo era genial. Exatamente. Aí Juscelino vota em Castelo, e lá na frente Castelo. E fora a cassação, houve uma série de humilhações terríveis. Aí vem na sequência da cassação, vem os IPMs, né? Os inquéritos policiais militares, que vão humilhar Juscelino, né? Porque o objetivo era justamente esse, era humilhar Juscelino, que era o grande líder da oposição, né? Juscelino seria o grande líder da oposição. Juscelino que cruzou os braços e favoreceu a derrota do candidato oficial Lott, né? Que talvez tivesse mudado completamente a história se ele fosse o presidente seria outra da coisa. República. Em 60, né? Quando ele termina, deixa Lott... Ele cristianiza praticamente Lott, né? Isso, a mesma coisa que fizeram Cristiano Machado em 50. Que o PSDB lança Cristiano, mas vai apoiar Getúlio. Eleito Agnello Alves em Natal. Agnello realiza uma administração bastante relevante, né? Com obras, com programas sociais, enfim. E Agnello Dinarte não sossegou enquanto não caçou a família inteira, né? Só não caçou Zé Gobá
dos irmãos, né? Uma... E Expedito. Vem Aloísio, né? E na sequência seria Agnello, muito provavelmente, né? Porque era quem tinha mandato, né? Aqui era o prefeito, possivelmente Agnello seria o segundo cassado. Mas aí argumenta-se que, eu acho que inclusive Agnello chega a escrever sobre isso, que Costa e Silva se recusa a caçá-lo, porque não ia ser o responsável pela perseguição a uma família. E tiram o nome de Agnello e colocam lá, como quem não quer nada, o nome de Garibaldi. Garibaldi é o segundo caçado, né? É o segundo caçado. Depois, Costa e Silva vai descobrir que era irmão, que era da família. Pelo menos é o que se fala, né? E aí, na sequência, vem Agnello, que é o terceiro caçado. Tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte: Agnello é um dos caras que vai redirecionar a cidade de Natal em outra direção, né? Quer dizer, tem que ser em outra direção que é redirecionar. Vai redirecionar a cidade de Natal. Natal crescia toda em direção às margens do Potengi, né? Natal crescia para ali, em direção ao quilômetro 6. Né? Era para ali que Natal crescia. E quem diz isso, inclusive, é Henrique Castriciano, aponta para isso. A guerra vai puxar Natal para o lado de cá, com a construção da pista, que hoje seria a Hermes da Fonseca, Salgado Filho, BR-101. A pista vai começar a puxar a cidade para cá. Mas a cidade morria ali na Bernardo Vieira, onde hoje é o Midway. E a ETFERN, né? Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Hoje Instituto Federal. Eu tenho orgulho de ter estudado lá na ETFERN, não na atual, mas... A cidade morria ali. Na corrente. Exatamente, a corrente era ali. Então, grande parte do que vem depois de Natal vai sendo construído durante essa parte do regime militar, em que, coincidentemente, é Agnello o prefeito, né? Que aí vem Potilândia, Nova Dimensão, Potilândia, Neópolis, aí não mais Mirassol, porque com Mirassol e Candelária, Agnello já estava fora da prefeitura, né? Então a cidade vai crescendo para ali. E ele tem a feliz ideia da construção do estádio sobre o qual você escreveu o assassinato. Né? O que era o Agnelão. Exatamente, que termina se transformando em Castelão, no ato de chaleirismo. Castelo cheio, sempre presente. Que é no ato de chaleirismo. Castelo nunca vi um jogo de futebol. Então, vai para lá. E o estádio termina ficando meio congelado. Né? Vai faltar recursos. O estádio ficou sem recursos. De 1967, pelo menos, até 1971. Isso. Aí o dinheiro começa a chegar na gestão de Biratã Galvão. Mas eu queria que você falasse também um pouco da gestão do prefeito Hernando da Silveira, que era um pouco mais obediente aos militares, né? Porque, veja bem, antes de chegar neles, tem uma coisa engraçada, é o seguinte... Agnello, apesar de ser esse cara que vai redirecionar a cidade, dar essa nova configuração para a cidade, tem um fato inusitado que vai marcá-lo muito na história, que é o famoso incêndio do mercado. Ele fica muito marcado na história por isso, né? E da mesma maneira que fica muito marcado a gestão da prefeitura de Gentil Ferreira, eu acho que em sua segunda passagem como prefeito de Natal nos anos 30, pela construção do mercado. Gentil Ferreira é o construtor do mercado e Agnello é entre aspas, o destruidor do mercado. Mas nunca foi provado nada contra Agnello. Mas o mercado desaparece ali, né? Na gestão dele, ele vai ficar... Não havia acordo para os trabalhadores, os feirantes saírem para fazer o Banco do Brasil, né? Mas o acordo veio pelo fogo. Isso, veio pelo fogo. E aí ele fica estigmatizado, né? Nisso aí. Mas olha só, caçado Agnello, o prefeito que assume não podia peitar naquele momento. Né? Da mesma maneira que Hernando da Silveira foi obediente, para usar aqui seu termo, e foi obediente, né? Bem ao contrário do que era Agnello, né? Agnello era, às vezes, até intempestivo. Intempestivo, irreverente. Exatamente. Né? Ele já maduro, já homem velho, ele era intempestivo, irreverente. Imagine quando era bem mais jovem. Né? Então... Hernando da Silveira vai caminhar ali direitinho no trilho. Não difere muito do que vai acontecer com o Monsenhor Valfredo. Aqui com Mas o Monsenhor Valfredo tem um episódio que o Dr. Luiz me contou,
que o general de plantão, que estava tomando conta do quartel, que o QG era onde hoje é o Museu o Memorial Câmara Cascudo. Museu Memorial Câmara Cascudo. O general mandou chamar o governador. E o governador disse a ele que, se ele quisesse, podia ir até o palácio para depor. Para depor ele, para tirá-lo do cargo. Mas ele nunca mais iria ouvir um recado daquele para sair do palácio. Enquanto isso, o doutor Hernani, do outro lado, corria com as pastas... Meio que estafeta, né? Meio que estafeta do regime, né? Tem que muito foi uma isso. grande figura humana, doutor Hernani. No geral, os prefeitos que vão daí, eu creio que talvez até Garibaldi, todos vão rezar mais ou menos pela cartilha. Quais foram os prefeitos depois de Agnello? Vem Hernani, Ubiratã Galvão, que vai ter um ano só de mandato, né? Houve uma discordância dele com o governador Cortez. Com Cortez, né? Que depois ele vai apontar que queriam fazer nomeações dentro da gestão dele e tudo, e com coisas com as quais ele não concordava, ele terminou. Mas ele ele já sabia, quando foi nomeado, que era um mero auxiliar do governador, né? Uma coisa ele sabia, mas será que quando ele senta na cadeira de prefeito ele resolvia... dá um conforto, né? Exatamente, queria andar na linha. Então ele tem um ano de mandato, aí na sequência vem Jorge Ivan Cascudo Rodrigues, né? Foi quem inaugurou o Castelão. Exatamente, é quem inaugura o Castelão. Junto com o governador Cortez Pereira. E o dinheiro para o Castelão vem em grande medida em virtude da comemoração dos 150 anos da independência. E aí vem a Minicopa, né? A Minicopa, que vai ter jogo aqui no Castelão. Aí vem na sequência o Vauban Faria, que também faz uma gestão bem... No governo Tarcísio Maia. Exatamente, né? nomeado por Tarcísio. Depois vem José Agripino. Que Vauban não tinha nada com capital, né? Era um criador de gado, pecuarista, prefeito de Poço sertanejo, Branco, posteriormente. Prefeito de Serra Negra, do Norte. Aí vem Vauban, José Agripino, já dentro do projeto político montado por Tarcísio. Tendo aquela decisão de se fazer eleições governamentais, né? Não presidente, mas para governador em 1982. Isso. E com o advento do voto vinculado, que era para evitar uma vitória expressiva do MDB. Perfeito, porque o regime de 64 começa o processo de abertura com Geisel, né? Que aí era um processo basicamente de extensão, né, lenta, gradual e segura, né, diminuindo os instrumentos autoritários. Aí vamos retomar eleições, que já entram no processo de democratização. Eles antecipam a eleição para governador de estado em 82, mas a de prefeito das capitais e de área de segurança nacional ficam para depois. Só vão ocorrer em 85, já na gestão de Sarney como presidente. Isso, o que aconteceu, veja como são as coisas. Hoje, o presidente Lula, ele tem a força dele toda no interior, nos grotões, né? Ele só tem força, a força dele é baseada no interior seco mesmo, do Nordeste, nos rincões do Nordeste. Os rincões, como chamava Tancredo. Pois é. Em 82, era exatamente o PDS... Isso. Que mandava e desmandava nessas cidades pequenas, né? O PMDB, se não me engano, elegeu 12 prefeitos contra... O Estado não tinha ainda 167 municípios. 150 municípios. O Estado elegeu 138, o PDS elegeu 138. E o Zé Agripino, ele não era um mero objeto de marketing, não. Ele tinha substância. Tinha. Tanto tinha que fez carreira longeva aí, ainda está por aí, a Tony Bastou. Ele enfrentou a Luísio Alves, que topou o desafio de ser candidato para não perder de vez todo o grupo dele, né? Em 82. E foi derrotado por 106.352 votos. E
E foi dado como morto político. Né? E era ministro. Quem, de certa maneira, o reabilita no sentido de que dá força a ele, é Tancredo, quando eleito governador, que o puxa para o secretariado, né? Ele foi diretor do Benji. Em Minas. E aí, o lançamento da candidatura de Garibaldi em 85 é quando os Alves começam a colocar a cabeça fora d'água de novo, né? Começam a respirar, né? E se confirma isso em 86, naquela gloriosa campanha de Geraldo Melo contra João Faustino. Foi a campanha mais bonita que eu vi. A música, né? O vento forte, né? O catavento e tudo. E Garibaldi foi um prefeito que, com aquele estilo dele, tranquilo, sereno. Primeiro dia eu tenho uma foto lá em casa, eu vou ter até que entregar a Garibaldi. Que é Garibaldi no primeiro dia de governo, em 86, 1º de janeiro de 86, entregando o leite às crianças do programa do leite. Que ele inaugurou o mandato dele entregando leite às crianças carentes. E Garibaldi tinha uma coisa, que Garibaldi tinha a marca do homem de oposição ao regime na Assembleia Legislativa. Exato. Né? Ele carrega muito isso, né? Durante os mandatos que teve de deputado estadual. Né? E entra no governo como o mais tranquilo, né? Cordato dentro da família, né? Que é acho que é o Oden, né? Que lança, ele é um de nós, né? Uma coisa dessa assim, né? Quem lançou foi Erivan França? Não, Erivan França não sei. Foi a própria equipe que fez a campanha. Mas não tem, né? Ele é um de nós. Ele é um de nós. Exatamente, na campanha de 85. E Garibaldi Filho mostrou afinal como deve ser um prefeito de Natal. E aí ele faz uma gestão que não é de grandes realizações, mas é uma gestão equilibrada, né? Uma gestão equilibrada. Aí começa a esquentar, né? Aí o jogo começa a esquentar, o jogo do voto. Que aí começam a chegar atores políticos, novos atores políticos em cena, né? Já havia Vilma Maia, então Vilma Maia já tinha adentrado em cena em 85, é derrotada por Garibaldi, mas ela volta. Garibaldi tenta fazer Henrique o prefeito dele em 88. 88, exatamente. E perde para Vilma. Vilma que já vinha de um mandato prestigioso como deputada constituinte. Né? Dona Vilma, de 88 até 2008, que foi a campanha que Carla venceu, ela não perdeu uma eleição sequer em Natal. Pronto, aí Vilma ganha e 4 anos depois elege um burocrata, né? Um técnico do secretariado dela, que era Aldo, né? Como prefeito de Natal, Aldo. Vencendo uma vez mais Henrique Alves numa eleição que é assim no Photoshop, né? Foram 961 votos de diferença. Você ganha ali só a fotografia quem vai... a vitória de Aldo ao final. E Aldo faz uma gestão apagada, né, do ponto de vista político. Não teve, pelo menos, grandes obras a serem vistas, né? Investe muito em saneamento, essas coisas assim, obras que terminam sendo vistas, fazendo uma gestão apagada. E foi considerado o segundo pior prefeito do Brasil, só perdendo para João Pessoa. E aí sai de cena, politicamente sai de cena, para o retorno de Vilma em 96, em uma outra campanha muito apertada. O fato de Aldo ter sido desastroso como administrador de Natal ressuscitou Dona Vilma, porque Dona Vilma foi 4º lugar em 1994 para governadora. Exatamente. Perdeu para Garibaldi, foi eleito, perdeu para Lavoisier, Mineiro, e ela perdeu em Natal para Mineiro. Ela era praticamente, ficou como se fosse carta fora do baralho político ali em 94. E aí, em virtude dessa gestão
essa má gestão de Aldo, ela termina... Ela aparece como a trabalhadora, como a mulher operante, operosa. E ela tinha o senso de oportunidade de Dona Vilma era muito aguçado, porque era hora estava com Zé Agripino, outra hora estava com Garibaldi, Henrique. Vilma tem o que Maquiavel chama de virtude, né? Maquiavel trabalha com 2 atributos que diz que o político deve ter: a fortuna, que é a sorte, né? A oportunidade de aparecer ali, mas não basta a oportunidade de aparecer, é preciso que o político tenha virtude suficiente para perceber que ali é a oportunidade, porque se ele não perceber, a oportunidade não volta mais, né? E Vilma tinha muito isso, né? Eu acho que o que marca mais esse senso de oportunidade dela é 2002, quando ela sai candidata a governadora, mais do que em 96. Porque em 96 ela tinha o povo esperava o duelo Vilma e João Faustino, que João Faustino era o candidato do governo, Garibaldi, mas em compensação era também o candidato do partido de Aldo Tinoco, né? E em 96, Rubinho, ela não tem muito o que perder. Ela é meio que Fênix. Ela está lá, cinzas, e ela arrisca, né? Se ela é derrotada, ela fazia o que aconteceu em 94. Ela foi mal, acabou, né? Ela ganha e ela ressuscita politicamente. Mas em 2002, ela arrisca, porque ela era prefeita. Em 2002 ela arrisca, exatamente. Ela era prefeita. E ela vai deixar a prefeitura nas mãos de Carlos Eduardo, que a rigor veio de outro grupo político. Foi. Ninguém esperava que ela renunciasse para entregar a prefeitura para ele, né? Ele vinha do grupo político contra o qual ela ia disputar, né? Então, em 2002, para mim, é o momento de maior virtude dela, de percepção da oportunidade. Dona Vilma tinha um senso de oportunidade muito grande. Ela tinha como adversários... se ela não fosse governadora em 2002, ela não teria sido mais... acabou, exatamente. Não teria sido mais. Ela voltaria a ser candidata, talvez, a prefeita, ou seria deputada federal, alguma coisa assim. Ou deputada estadual, que queriam que ela fosse deputada estadual. E Dona Vilma tinha esse senso. Ela percebeu que tinha como adversários diretos, ela percebeu que tinha o senador Fernando Bezerra e o governador Fernando Freire, que eram representantes das duas oligarquias, Maia e Alves, né? José Agripino e Fernando Bezerra e Fernando Freire com os Alves. Fernando Freire com os Alves. Então ela criou aquela história dos poderosos. Eu estou contra os poderosos e colou, né? Colou que ela teve uma vitória no segundo turno com a maioria de 300 mil votos sobre o governador Fernando Freire. O discurso dos poderosos está muito bem exposto em 2002, mas é já uma construção que vem em 96, dela como candidata a prefeita. Só que com quem ela disputa em 96? João Faustino, né? E vai para o segundo turno com Fátima. Fátima Bezerra, Bezerra. O saudoso Leonardo Arruda. Exatamente. Né? E ela vai para a disputa no segundo turno com Fátima. Fátima. E a eleição endurece. Exatamente. A eleição endurece no primeiro turno, no final do primeiro turno, e a diferença é apenas 3 mil votos, né? Vai-se para o segundo turno, e também a eleição termina em torno... O Fátima recusou o apoio do fez muxoxo para o apoio dos Alves, de Aloysio, né? Luiz se pronuncia, que Aloysio também percebe que aquele momento ali, se Vilma se refaz, seria uma grande adversária lá na frente. Então o que é que ele quer? Cortar o mal ali, né? Ele quer passar a enxada ali embaixo e retira Vilma de cena. Né? Só que Fátima caiu na besteira de não aceitar o apoio, perde a eleição e garante a reentrada de Vilma com força no cenário político. Exatamente. E a partir daí ela faz uma nova composição com os Alves, né? Isso. Com o Carlos Eduardo de vice outra vez. E já com o sonho do Dr. Aloysio, sonho que ele não conseguiu alcançar, ele coloca
faz o acordo com Vilma, né? Que Henrique vai ser o candidato a governador. Em 2002. Aí acontecem várias intempéries na vida de Henrique, difíceis. E eu lembro que tinha uma história que não se botava o nome de Vilma nas pesquisas da Fierne. E aí se fez um ofício pedindo para colocar o nome de Vilma nas pesquisas. A Fierne passou quase toda a campanha, tinha contratado um instituto, passou quase toda a campanha sem publicar nenhuma pesquisa, porque todas as pesquisas Vilma derrotava Fernando Bezerra e Fernando Freire. A partir do Ibope, que deu 37 para Vilma, 27 para Fernando Bezerra e 23 para Fernando Freire, aí o Rio Grande do Norte virou de cabeça para baixo. E Carlos Eduardo, naquela época, não estava bem avaliado como prefeito de Natal. Mas olha como Carlos Eduardo cola, para mim, do ponto de vista administrativo e político, no âmbito municipal, a imagem Vilma. Né? Ele termina tendo sucessivos mandatos, né? Como exato. Prefeito. Ele não consegue ampliar isso. Ele termina não sendo uma liderança estadual, né, de peso. Mas em nível municipal, ele termina se consolidando como uma grande liderança em nível municipal. Né? Ele é eleito, depois ele volta pós-Micarla. Né? Pós-Micarla até eu votaria. Mas aí confirma o mandato. Né? Micarla ela representou o populismo do pai, né? de Carlos Alberto. Como é que você vê porque Micarla foi eleita e todos achavam que ela ia ser um fenômeno, né? Derrotando inclusive Fátima. Exatamente, e derrotando Lula. Derrotando Lula, né? Teve aquele comício da Ipioca e tudo. Ele veio aqui para demonstrar que ia conseguir garantir a eleição do seu candidato, né? E termina perdendo para Micarla. Só que Micarla, ela sai de um campo de atuação que é o campo midiático, sem conseguir botar os pés com toda a força política, toda a força possível dentro do campo político. Ela não tinha um grupo. A gestão dela foi, em determinado momento, uma sucursal do agripinismo. Do agripinismo, exatamente, o lourismo lá. Praticamente vai o pessoal dizer agripino na gestão dela. Ela fica aqui assim como se fosse uma rainha da Inglaterra, como se fosse uma rainha da Inglaterra. Ela gravitou como um satélite e não conseguiu. E ela não se consolida como dentro da gestão. Exatamente. Mas cada eleição é uma eleição. Depois Carlos Eduardo derrotou Hermano, né? 2012. 2012. E 2016, Carlos Eduardo derrotou todos os candidatos. E Álvaro, aí que eu quero dizer... Assume o cetro. Álvaro criou a liderança própria dele dentro de Natal. É inegável que a gestão de Álvaro, para mim, você pode até achar que não, a gestão de Álvaro é uma gestão muito obreira, é uma gestão importante, é uma gestão que tem criado... Natal hoje está um canteiro de obras. Eu não sei se ele vai ter tempo de terminar tudo, mas Álvaro, para mim, surpreendeu como prefeito, surpreendeu positivamente e foi um dos melhores prefeitos, está sendo um dos melhores prefeitos que Natal já teve. Voltando aqui ao que eu falei sobre Maquiavel de Vilma, acho que Álvaro teve a percepção, talvez tenha sido dos prefeitos de Natal, o que teve a melhor percepção de deixar as obras para o mais próximo possível do final do mandato. Eu não visualizo os prefeitos em Natal tendo feito isso com tanta força, com tanta ênfase. Ele começa a se transformar no obreiro, né, no cara de fazer obra, de transformar Natal no canteiro de obras do ano passado para cá. Até metade do mandato, deste segundo mandato, a cidade de Natal estava meio caótica, né, esburacada. Quando chega em 2023... Teve a pandemia, né? Que ele realmente deu um show. Em 2023... Deu um show, não, me desculpe o termo, porque eu não posso dizer dar um show num momento, numa circunstância em que tantos amigos meus morreram do coronavírus. Em 2023 para cá,
aí sim, ele se torna esse prefeito obreiro. E aí envereda por 2024, transformando de fato Natal nesse grande canteiro de obras. Então, para mim, ele teve essa coisa de meio maquiavélica, né? Você faz o mal logo, né? Mas você faz o bem aos poucos, e o bem o mais próximo possível do momento da virada, né? Que é a virada de mandato. Exatamente. Vai ver se esse tipo de ação vai conseguir ser suficiente para catapultar a candidatura dele. A candidatura de Paulinho. Exatamente, né? Porque eu não acredito muito em eleição de quem já ganhou. O Carlos Eduardo é um candidato forte, inegavelmente forte. Tem Natália também, que é uma candidata muito aguerrida. E tem Paulinho, que eu acho que o Paulinho depende muito de Álvaro. Muito de Álvaro. Eu acho que Natália, para mim, o calcanhar de Aquiles de Natália... Natália é a rejeição de Fátima, 75%. Tem isso, mas para mim tem um outro ponto, que são essas pautas identitárias, são muito assanhadas. E Natália, eu acho que isso causa uma certa... Na classe média causa repulsa. Natália, para mim, tem esse calcanhar de Aquiles. No caso de Paulinho, se haverá tempo hábil, tempo suficiente para ele, de fato, associar a imagem dele a de Álvaro a ele, né? Como o continuador dessa gestão Álvaro. E Carlos Eduardo, no momento, é aquele cara que é o candidato que não precisa, no momento, fazer esforço algum para ser lembrado. Eu converso com muita gente onde eu trabalho, com funcionários terceirizados, eu mesmo, colegas professores, mais ou menos geral, as pessoas apontando que vão votar em Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é o candidato do momento, né? As pesquisas também apontam... Mas as pesquisas, né, elas retratam um instante, uma fotografia do momento. É um momento, concordo. Nesse período da eleição de 2006, nesse mesmo período, Dona Vilma perdia para Garibaldi por 58 a 31. Então... Para mim, nesse momento, é mais importante você saber a rejeição, claro, do que a intenção de voto. Porque exato, o eleitor, ele não escolhe tão distante assim da campanha. Você vai escolher o mais próximo possível, né? Quando afunila... vou votar em fulano. O indeciso deixa para votar até na hora de sair de casa. Exatamente, até na hora. Com uma coisinha que aconteceu pelo meio do caminho, ele decide o voto. Mas, de qualquer maneira, como as pesquisas apontam, Carlos Eduardo em termos de rejeição. Né? É preciso... A fotografia mais importante, como você dizia, a pesquisa é uma fotografia, a fotografia mais importante é a da rejeição. É da rejeição. E ele que vem de 2 derrotas, né? Que vem de 2 derrotas, isso é importante, mas caberá ao povo de Natal decidir. Portanto, Sérgio, eu agradeço demais a sua presença, foi um prazer. Foi uma verdadeira aula de história de Natal e recordações dos momentos que essa cidade já viveu e está vivendo e que viverá até as eleições deste ano. Portanto, meus amigos, encerramos agora o podcast Tirando a Limpo com Rubem Lemos e esperamos a próxima edição.